Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance. Olá amigos, boa tarde, está começando mais um Saúde em Dia, nosso encontro semanal todo sábado, levando até vocês esse conteúdo ligado à saúde. Hoje recebo o jornalista Rubens Queiroz, trazendo agora no primeiro bloco um conteúdo ligado à pandemia, esse trabalho realizado durante 2 anos, levando informações a toda a comunidade. Segundo bloco, Dr. Rafael Barreto, tema hérnia de disco, que acomete muitas pessoas. Finalizando no terceiro bloco, a doutora Juliana, laser fotona. O programa tá bem legal, ele só tá começando e vamos lá! Rubinho, obrigado aí por ter aceito o convite aqui de estar compartilhando aí essa sua trajetória na comunicação. E esse ano tão importante, esses últimos 2 anos, né? A gente semanalmente aí levando conteúdo para o nosso público em casa. Doutor, é um prazer estar com o senhor aqui, que bom vê-lo comandando um programa, sempre comentamos isso, né? Nós sempre comentamos do senhor aí ter essa facilidade como médico, levar a informação para as pessoas que estão acompanhando uma linguagem que eu costumo brincar, linguagem corintiana, a linguagem que o público acompanha. E principalmente esses últimos 2 anos foi de fundamental importância a presença do senhor, essa troca de informações, essa troca de conhecimento. Muito bem feito com o Rodrigo, agora é hora de conversar com quem? Com o nosso consultor de saúde. Meu amigo, há 11 meses que ele vem pelo menos uma vez por semana no nosso programa. Doutor Eduardo Pereira, além de tudo intensivista, já está no vídeo com a gente aqui. Para vocês aí em casa terem noção, o Rubinho já 30 anos aí, mais de 30 anos ligado. Rubinho, faz um resumo aí dessa sua vida ligada à comunicação. Perfeitamente, doutor. Começou, tem um posto avançado da Rádio Convenção de Itu aqui em Indaiatuba e eu passava informações do Primavera. Aí quando a Rádio Jornal foi inaugurada em 81, eu fui para fazer esporte. E sempre segui o caminho do esporte, né? E acompanhando o Primavera e tal, até que surgiu uma oportunidade na Jovem Pan. E aí foi porque eu comecei minha carreira com José Roberto Ercolim, que foi repórter lá, Mauro Nóbrega, né? Croco Júnior, um excelente narrador. O Nilson César, que hoje é o número 1 da Jovem Pan, eu tive o prazer de começar a trabalhar com ele. E aí eu fui para a Pan para fazer esporte. Só que foi na época do Copa do Mundo, que era o meu sonho. Como eu estava lá já fazendo o primeiro momento, ela pediu para eu fazer o trânsito, que a Jovem Pan tinha o trabalho de trânsito. E eu fui no Jornal das 6 horas da tarde fazer o trânsito, 23 de maio. E quando eu passo em frente ao aeroporto de Congonhas, vou subir, parou o trânsito. E aí foi que uma carreta com uma lancha, um barco, virou. E o trânsito parou. Aí eles dão um giro dos repórteres. Então, o Rubinho, que era da 23 de maio, eu falei, barco para, lancha para 23 de maio. Ficou um silêncio e veio da... Você tá louco? Não, não é louco, não, aconteceu mesmo. Aí voltou para mim, fiquei 28 minutos no ar, doutor. E aí nunca mais eu tive a oportunidade de fazer o esporte e tal, seguir carreira como esporte. E aí veio indo, até que acabou caindo a polícia no meu colo. A correria é muito grande por aqui, todos os assaltantes está pelo Bradesco. É pelo Bradesco a informação. Nós, o líder feito chegando no local, mais policiais chegando em apoio. Situação dramática aqui no meio do centro da cidade. Chega mais para nos protegermos, porque a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Situação dramática. Os policiais entram pelo estacionamento do Bradesco. É essa a informação. É essa a informação. Ali, correria muito grande no centro. Realmente virou uma praça de guerra. E aí começou essa parte policial e social, principalmente nos últimos tempos. E aí veio até chegar o programa do Rubinho, que é uma curiosidade também. O programa se chamava, né? Programa Linha de Frente. E aí a pessoal da TV fez uma pesquisa e o primeiro lugar deu o programa do Rubinho, segundo Linha de Frente. Aí vamos ver por quê. O programa se assiste da TV Sol, assiste o programa do Rubinho, ficou o programa do Rubinho. Que é um sucesso. Graças a Deus. Programa do Rubinho já há anos, todo mundo aqui em Indaiatuba e região,
conhece o Rubinho e esse trabalho dele que é muito importante. E aí vocês vão falar, poxa, doutor Eduardo, por que no Saúde em Dia você convidou o Rubinho Queiroz para compartilhar aqui informações? Simplesmente, esses últimos 2 anos de pandemia, a gente fez um trabalho social importantíssimo. Com certeza. Rubinho me convidou para o programa dele para ser esse informante médico. Uma das especialidades, eu sou intensivista, médico de UTI, né? E a gente semanalmente vinha trazendo pautas, temas polêmicos e orientação. E por quê? Nada mais combate a fake news. E como é que foi esses 2 anos, Rubinho? Doutor, é sempre um aprendizado. E com o senhor, eu já falei isso aí, falei no ar, fora do ar e falo aonde tiver a oportunidade. É um sacerdócio o que o doutor Eduardo faz. Ele adora o que ele está fazendo, conhece o que ele fala e, principalmente, ele consegue transmitir para todos, numa linguagem simples, aquilo que realmente tem muito, né, de palavras técnicas, mas ele consegue fazer isso. E esses 2 anos, ele chegou até 2 vezes por semana no programa, porque nós entramos no olho do furacão e, doutor, o que nós vamos fazer? Vamos seguir o que diz a Organização Mundial da Saúde. Nós conseguimos, através do doutor, aí levar a informação correta, tudo aquilo que foi falado foi caindo por terra e nós chegamos aonde nós chegamos graças a seguir sempre o caminho trilhado pela ciência, o caminho trilhado pela verdade. E o que mais sofrido foi, acho que inclusive eu falei isso para o doutor, as pessoas vinham conversar com a gente como se tivesse 38, 40 anos de medicina. Eu não conheci nada, por isso convidei o doutor. Agora, as pessoas parava o doutor na rua e falava, doutor, o que o senhor está fazendo com um negócio desse? Quer dizer, foi um período difícil, onde o fake news a gente passava muito mais tempo para buscar a verdade do que propriamente brigar com o fake news. Isso foi um grande desafio foi. Na minha trajetória profissional e ficou marcado, e eu vou até um pouco além, porque eu sempre zelei muito pela questão da fonte da informação que eu compartilho nos meios públicos, esse referencial da Organização Mundial de Saúde e, infelizmente, existiam médicos que colocavam opiniões contrárias e que muitos telespectadores iam de encontro a esse conteúdo como se isso fosse a verdade absoluta. Eu lembro uma situação, não vou citar o nome do médico, a gente chegou até a convidar o médico para fazer um debate num programa ao vivo do Rubinho para esclarecer isso. E o médico não aceitou, porque é fácil você, fora de uma câmera, de um ao vivo, compartilhar uma informação e essa informação ficar ali numa rede social, ponto. Rubinho, você acha que a gente ajudou bastante a comunidade, as pessoas? Eu acho que o nosso trabalho, ele conseguiu ser bem mais positivo do que negativo. Mas não tenho dúvida, doutor, mas não tenho dúvida. Tanto a comprovação do que foi realmente nós colaboramos, Indaiatuba é a cidade que mais vacina ou vacinou aí contra o Covid-19. Chegou aí as crianças, 80% das crianças vacinadas contra o Covid, população acabou acreditando e, claro, contra fatos, gente, chega um certo momento que não tem argumentos. Aproveitando esse seu gancho das vacinas, eu lembro bem que antes da aprovação das vacinas, existia toda aquela polêmica e eu fiz um compromisso no programa ao vivo do Rubinho, falando que quando liberassem as vacinas, independente de qual, eu seria vacinado e iria mostrar para vocês em casa, porque a gente defendeu a vacinação desde o início e tudo que se falou em relação às vacinas, a gente mostrava com referências bibliográficas e eu fui vacinado e levei esse momento para o pessoal em casa. E o Rubinho também fez a mesma coisa quando chegou a vez dele. Com certeza. Não foi, Rubinho? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Fica tranquila. Ô, tranquilo. Gente, nem a picada eu senti. Nada, nada, nada. Olha lá. Vou dizer uma coisa para vocês. E é emocionante. Há um ano nós falamos dessa doença, o tanto que nós estamos falando. Doutor Eduardo, gente, vamos tomar vacina. Eu tenho feito já um estudo há muitos anos sobre a questão do suicídio. Então, ninguém está normal nessa época aqui. Então,
Procure um médico se você precisar de precisar, se sentindo necessitado disso, mas principalmente, independente da sua religião, trate também da parte espiritual. Deus é muito importante na sua vida, principalmente agora que nós estamos saindo dessa fase, cada vez mais agradecer tudo que você passou. Se infelizmente perdeu algum ente querido, saiba que ele não foi em vão. Ele já está junto ao Pai e nós temos aqui que continuar orando, mandando coisas boas para o universo para que elas possam retornar para nós, sem nenhum tipo de interesse, apenas a fé. Não sai daí, a gente vai para os nossos parceiros e volta rapidinho para o segundo bloco com o Dr. Rafael Barreto, hérnia de disco. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Saúde em Dia. Nós estamos iniciando aqui o bloco 2 da ortopedia. Eu sou Rafael Barreto, sou médico ortopedista e cirurgião de coluna. Vou falar hoje para vocês da hérnia de disco lombar. Então, pessoal, o que é hérnia de disco? A hérnia de disco nada mais é do que uma ruptura do anel externo do disco, né, e o extravasamento da parte gelatinosa, aquela parte mais interna. Então, lembrando um pouquinho, nós temos um segmento de coluna, né, é uma vértebra, um disco e uma vértebra. Esse disco ele é o responsável pela absorção do impacto e distribuição de carga em cada segmentinho da coluna. E quando esse disco ele tem um processo degenerativo, que ele vai desidratar, ele vai perder líquido, vai perder água, ele vai ficar mais fácil de ressecar. E esse ressecamento interno do disco causa as fissuras, que são pequenas rachaduras internas dele, que através dessas fissuras a parte gelatinosa extravasa e acaba herniando. Isso é a hérnia de disco. Tem muitas perguntas que chegam pra gente, né? Doutor, a hérnia de disco ela acontece em crianças, em idosos? Em quem que acontece a hérnia de disco? A hérnia de disco ela pode acontecer em todas as faixas etárias, né? Ela é muito mais prevalente entre os 20 e os 50 anos, mas ela pode acontecer em crianças, em adolescentes e em idosos também. Os segmentos que são os mais acometidos, né, que a hérnia de disco é mais frequente, são os últimos dois segmentos da nossa coluna. Por quê? Uma coisa básica, é o segmento que tem a maior absorção de carga, é o segmento da base da coluna que tem uma mobilidade, né, um estresse mecânico maior. Então, esses são os níveis que são mais acometidos. Como a hérnia de disco ela é causada pela ruptura do anel do disco, a principal causa são alterações degenerativas. Tá? Existem outras causas, como causas traumáticas, né, que a pessoa que teve uma queda, fez um esforço, acaba rompendo esse disco, mas a grande maioria, a pessoa já apresenta uma desidratação discal, então ele já apresenta aquela alteração que a gente conversou daquela vez, em relação à desidratação, ele já tem uma alteraçãozinha degenerativa, com desidratação, com abaulamento, ele já perdeu um pouquinho da sua altura, ele já está formando aquela barriguinha que seria que nem um pneu de carro que murcha. Essa é a principal característica de um disco que tem uma chance de romper. E o que a gente sente quando a gente tem uma hérnia de disco? Na grande maioria das vezes a gente tem uma sequência de eventos. A gente teve o mau jeito, teve o esforço, né? Ou aconteceu de uma forma espontânea. A primeira coisa que vai acontecer é uma dor nas costas. É a lombalgia que a gente comentou no programa anterior. Então a gente vai ter uma dor nas costas quando há a ruptura desse disco. Assim que esse conteúdo extravasa, normalmente depois de alguns dias inicia-se um processo inflamatório naquela região ali e uma irritação da raiz nervosa. Aí, a grande maioria das vezes, a gente vai desencadear a famosa ciática.
ciática, que é aquela dor que irradia pela perna, que todo mundo conhece. Então, essa é a característica clínica de uma hernia de disco. Vai acontecer a ruptura do disco com desconforto nas costas, ou de imediato ou após alguns dias vai ter início a famosa dor ciática, que é a dor que irradia pela perna. Então, a hernia de disco ela é uma doença que, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, a gente vai ter uma resolução natural. Então não vai precisar fazer nenhum tipo de intervenção. O que a gente faz? A principal causa da dor é a inflamação. Então a gente tenta tratar essa inflamação. De que forma? A gente trata isso com medicamentos, seja via oral, seja injetável. A gente pode abrir mão de alguns procedimentos de dor, que são os bloqueios, que a gente vai falar mais lá para frente em alguns outros programas. E da fisioterapia, que faz parte desse tratamento e é um dos principais braços de alavanca aí para você sair da crise mais rápido. Na fisioterapia, a gente vai fazer um trabalho de identificação, de movimento de preferência, de postura de preferência, para poder aliviar um pouquinho a pressão dessa raiz e já ir desinflamando essa área da coluna para poder trazer um alívio de dor e uma retomada aí à atividade diária, seja ela de hábitos de vida diária em casa, seja do trabalho, seja retomar gradualmente a atividade física. Então, quem tem hernia de disco não necessariamente tem que ficar acamado ou em repouso, tá? O tratamento ele vai depender muito do sintoma. Então, você vai fazer um repouso relativo numa fase mais intensa de dor, vai dar início ao tratamento medicamentoso e a reabilitação ela vai ajudar a acelerar esse processo, trabalhando componentes mecânicos, inflamatórios e posturais desse paciente. Então, como 90% das hérnias a gente não tem uma indicação de cirurgia, a história natural vai resolver e a gente vai dar uma ajuda à história natural, que seria a evolução natural da doença, com o tratamento conservador, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, um dos questionamentos muito comuns que a gente recebe no consultório é em relação o paciente falar: doutor, eu tenho hérnia há 20 anos, há 10 anos. Isso é uma situação muito incomum, muito infrequente, tá? A hérnia de disco, quando a gente tem a ruptura do anel do disco e extravasa esse conteúdo interno, a grande maioria das vezes a gente vai ter uma tendência do nosso organismo reparar essa lesão e a gente vai reabsorver esse fragmento, tá? Isso não significa que esse fragmento ele vai entrar de novo no disco. Ele é reabsorvido, ele desaparece, e aí nós vamos ter alterações degenerativas desse disco decorrentes dessa herniação, que às vezes elas vão passar desapercebidas sem nenhum tipo de repercussão. Então é fundamental fazer depois de uma crise de hernia de disco, um tratamento de prevenção. E essa prevenção, ela vem junto com mudanças de hábitos, atividade física regular, exercícios de estabilização e de fortalecimento da musculatura do tronco e do quadril, e também o uso de algumas medicações, principalmente suplementos, que ajudam a melhorar a nossa cartilagem e dão uma freada, desaceleram esse processo degenerativo natural da nossa coluna. E quando que opera uma hernia de disco, então? Quando falha esse tratamento conservador. Então, 5 a 10% das hérnias, elas vão ter uma evolução não tão boa. Então, uma persistência de dor, vai ter uma piora progressiva da força, esse paciente vai começar a apresentar uma fraqueza, uma dificuldade de fazer algum movimento, ou a gente vai ter uma alteração mais grave que se chama síndrome da cauda equina, que é uma alteração que é uma urgência, Uma hérnia muito volumosa, ela pode comprimir de forma aguda as raízes da coluna e desencadear uma disfunção do funcionamento da bexiga, do intestino, alterações de sensação na região genital, no bumbum. Isso é uma urgência médica. Então, essas 3 situações são as principais causas de indicação cirúrgica. Quando falha o tratamento conservador, a gente tem a tendência de indicar cirurgia para quê? Para acelerar esse processo, para diminuir o risco de sequelas, de complicações a médio e longo prazo. Por quê? Quando a gente ultrapassa as 8 semanas de tratamento conservador, que seria tratamento com remédio, com reabilitação, repouso relativo, retomada da atividade física, a gente começa a desenvolver um processo de fibrose, de aderência naquela região. Isso altera o que a gente fala que é neurodinâmica, que é a mobilidade do nervo, tá? Então, mesmo que essa hérnia tenha reabsorvido, ela vai manter uma cicatriz naquela região e o nosso nervo perde um pouco aquela mobilidade e a dor ciática ela pode persistir. Então,
quando você tem essa evolução, né, de persistência de desconforto além de 6 a 8 semanas, a tendência hoje é a gente pensar realmente na cirurgia, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem técnicas muito menos agressivas que permitem a gente remover essa hérnia sem machucar a musculatura da coluna, que ela é super importante na estabilização e na prevenção, né, da degeneração da coluna. A gente usa uma técnica por vídeo que chama endoscopia de coluna, em que a gente coloca um dilatador e através do dilatador uma cânula e através dessa cânula uma câmera que vai até a região da hérnia e remove essa hérnia com uma lesão tecidual da musculatura, dos ligamentos e da parte óssea da coluna muito pequena, tá? Isso permite uma alta, na grande maioria das vezes no mesmo dia, uma recuperação clínica de imediata daquela dor ciática e um retorno à vida normal em pouco tempo. Então, retornar ao trabalho, retornar a uma atividade física que não exige impacto, não exige muita carga, em um período muito curto de 7 a 15 dias. Então mandem suas dúvidas, né? Mandem sugestões, nós temos aqui o nosso WhatsApp, pode mandar nele qualquer dúvida, qualquer sugestão e nos sigam nas redes sociais, tá? Até o próximo programa. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Estamos de volta, terceiro bloco, recebo a doutora Juliana, trazendo uma pauta bem interessante, laser fotona. Se liga, a matéria tá bem legal. Olá, boa tarde, meu nome é Juliana Soares. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o laser fotona. Esse laser, ele ultimamente tem sido utilizado por várias áreas da medicina. O laser fotona, ele inclui 2 comprimentos de onda e eu consigo trabalhar com esse laser desde um estímulo de colágeno até fazer uma cirurgia plástica. Então, os médicos hoje têm utilizado esse laser dentro da dermatologia, dentro da ginecologia, da cirurgia plástica, da área vascular. Os angiologistas têm utilizado também. E agora também a gente utiliza ele na área do ronco. Então, os otorrinos têm utilizado o fotona também. Ele é utilizado a partir do laser de Erbium e Nd:YAG. O laser de Erbium, ele faz um estímulo de colágeno. Então ele atua na pele, promovendo uma melhora da firmeza da pele. Ele promove também uma melhora da irregularidade da pele. Então você pode trabalhar estrias, flacidez, rugas, pode fazer intraoral também para ronco. Isso, todas essas indicações do laser fotona, nós temos através do laser de Erbium. Esse laser a gente considera que é o melhor bioestimulador do mercado, porque a gente consegue um estímulo ótimo de colágeno em poucas sessões, com um tratamento super confortável e rápido. Então, a plataforma fotona, ela é multifuncional e consegue promover resultados visíveis com apenas uma sessão. Esse laser ele é utilizado hoje para rejuvenescimento ginecológico através do laser de Erbium
e ele promove não só o rejuvenescimento, como também a melhora da lubrificação, tratamento de incontinência urinária, tratamento de prolapso, e nós também fazemos clareamento através do laser fotona de Erbium. Então, esse laser, nós conseguimos fazer os tratamentos em 3 sessões, uma sessão por mês, e nós temos tido ótimos resultados. Uma outra utilização do fotona é a área estética. Nós utilizamos o fotona para estímulo de colágeno, para tratamento de estrias, para tratamento de flacidez, para lifting facial, para lifting do colo, para lifting corporal. Então nós trabalhamos abdômen, interno de coxa, glúteo. Pode ser trabalhado todas as áreas corporais com o fotona através do laser de Erbium. O laser de Erbium funciona da seguinte maneira. Nós temos um braço da máquina onde eu posso acoplar várias ponteiras. Cada uma tem uma indicação. Por exemplo, essa é para estímulo de colágeno. E essa ponteira eu posso regular a temperatura, onde ela vai promover um calor, onde vai atingir os seus fibroblastos e estimular a produção de colágeno. Nós temos também uma ponteira que ela vai na mucosa oral, onde a gente pode fazer um estímulo dentro da boca, promovendo um tightening na pele, uma melhora do colágeno na pele, através da mucosa. E também na ponteira que vai intraoral, eu também posso trabalhar ronco. E se você tem flacidez corporal, manchas no rosto, alguma cicatriz pós-cirúrgica, e também lembrando que o nosso corpo hoje é a nova face. Se você tem qualquer insatisfação estética, tanto corporal, facial quanto íntima, o fotona é para você. Então você pode utilizar o fotona tanto para a face, quanto para o corpo, quanto para a região ginecológica. O programa Saúde em Dia está chegando ao fim. Lembrando dos nossos canais, YouTube, Instagram, WhatsApp. Você perdeu algum programa, quer compartilhar com algum amigo, corre lá, você vai encontrar esses programas anteriores para ninguém ficar de fora dessas dicas dos nossos especialistas com um conteúdo bem diferenciado. Sábado que vem a gente tem um encontro, 13h30 da tarde, com o programa Saúde em Dia, levando muita informação para você aí em casa. Tchau, fiquem com Deus! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance.